Olá, meu amigo Jordano, minha amiga Jordano, tudo bem com você? Agora nós vamos estudar aqui dentro dessa parte das atribuições, dessa parte aqui do poder executivo, na verdade, os crimes que o presidente pode cometer, né? Ele pode ser responsabilizado, ele pode vir a sofrer um processo de impeachment, e essa parte aqui é uma das que as provas mais gostam de cobrar. Então já quero chamar a sua atenção para que a gente faça um estudo bem criterioso, bem coordenado dessa parte aqui, tá bom? Então vamos lá? Vamos juntos aqui, ó. Olha aqui. Então, poder executivo, não é? Os crimes de responsabilidade. Vamos lá. Ó. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra quem? A Constituição Federal e especialmente. Então, vamos só destacar aqui. Ó. Crime de responsabilidade, por mais que nós nos esforcemos para cometer, só consegue, né, fazer uma coisa dessa quem ocupa algum cargo eletivo, que pode ser enquadrado em crime de quê? De responsabilidade. Nós aqui, enquanto meros eleitores, nós podemos cometer crime comum, um assassinato, alguma coisa assim, tá bom? O presidente, ele consegue cometer crime comum também? Consegue. Só que a diferença é que ele consegue cometer dois, crime de responsabilidade e crime comum. Nós só conseguimos cometer um, crime comum, beleza? Vamos lá, então. Ó, o que são crimes de responsabilidade? Ó, aqueles que vão atentar contra a Constituição, isso aqui já começa a contar, não é? Bem como o quê? Contra a existência da União, não é? Ou seja, do governo federal, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. O que eu tenho que destacar é o seguinte, livre exercício. Porque nós já tivemos momentos na história do Brasil em que o executivo controlou os demais poderes, né? Então, aqui, caso o presidente tente extrapolar suas atribuições, ele vai ser enquadrado em crime de responsabilidade, ok? Vamos lá. Exercício contra, né, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Essa listinha aqui é meramente leitura mesmo, viu? Contra a segurança interna do país. Exemplo disso, quando ele faz algum tratado, quando ele assina algum acordo com algum país estrangeiro, e aí ele começa a entregar o quê? Nossas riquezas, ele começa a deixar demais que forças estrangeiras transitem pelo país, ok? Vamos lá. Contra a probidade na administração. Probidade é o quê? É agir corretamente. Improbidade é agir de forma errônea. Então, agir contra a probidade é agir contra a boa administração, ok? Então, agir contra a lei orçamentária, ou seja, gastar mais, gastar de forma irresponsável, tá bom? Inciso 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais, principalmente essa parte aqui, ó. Assim que o juiz decretou alguma coisa, é a atribuição dele decretar. E o presidente, como qualquer outra pessoa, vai ter que cumprir, tá bom? Parágrafo único. Esses crimes, pela honra e glória, né, são definidos em lei especial. Por que eu falo pela honra e glória? Porque não está na Constituição, então a gente não precisa morrer abraçado com isso. Basta saber que vai estar definido em uma lei especial. Essa parte aqui, ó, são assuntos que podem enquadrar o presidente. Aí eles só vão, essa lei especial vai destrinchar cada uma dessas partes, beleza? Então vamos lá. Ó, artigo 86 é muito importante. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados. Então como é que funciona? Admitida a acusação. Certo? Qual que é o quórum aqui? 2/3. Da onde? Da Câmara. Então é o seguinte, ó. A Câmara, ela vai se reunir e por 2/3 dos membros, ela faz o seguinte, ó. Então vamos seguindo. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido perante a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Então vamos pegar aqui, ó. Vai ser submetido a julgamento perante o STF em caso de crime comum.
Então, vamos pegar aqui, ó. Nesse sentido, deixa eu só colocar o seguinte, ó. Aqui a Câmara, ela vai autorizar. Certo? Justo. Então, vamos cá. Autorizar por 2/3, né? Vai ser julgado aonde? No STF, em caso de CC. Viu? Crime comum. Então, CC vai para onde? Para o STF. Viu? Ok, o Senado, como não gosta de CC, o que ele vai fazer? Ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, vai ser diante do Senado, se for crime de responsabilidade, naquelas hipóteses que nós vimos lá. Ó, então, vai ser perante o Senado, em caso de crime de responsabilidade. Certo? Aí daqui a pouco a gente volta aqui para a gente ver o trâmite disso. Tá bom? Ó, o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF. Então, isso aqui é muito importante. Ó, se recebida a denúncia ou queixa-crime. Como assim? Aí é a parte que a gente volta. Quando a Câmara autoriza o STF a julgar o presidente em caso de crime comum, quer dizer que o STF vai estar obrigado a julgar o presidente, sim ou não? Não. O STF não vai estar obrigado. O STF vai analisar o mérito. Se ele aceitar a denúncia ou a queixa-crime, ele vai iniciar o processo contra o presidente da República. Aqui está o pulo do gato. Por quê? Porque, diferentemente, o Senado, quando a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente em caso de crime comum, o Senado é obrigado, grave essa palavra, o Senado é obrigado a julgar o presidente da República em caso de crime de responsabilidade. Então, esse crime de responsabilidade é o que a gente chama de processo de impeachment, ok? Então, aqui está a diferença. Quando a Câmara autoriza por 2/3 e é crime comum, vai para onde? Para o STF. Só que o STF vai analisar o mérito para ver se cabe ou não ali. Na verdade, em contrapartida, a Câmara vai autorizar o Senado por 2/3 e o Senado vai ser obrigado a julgar o presidente. Ele pode ser absolvido, mas vai ser obrigado a julgar. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa parte aqui, ó. Pegar de preto mesmo. Vamos lá. Opa, não o marca-texto, né? E para você que morre de rir aí quando eu erro aqui, lá foi mais um da série Falha Nossa, né? Então pode tirar um print aí e me marcar lá. Rodrigão aprendendo a usar, né, a gravação do LJ. Enfim, então no caso de crime comum, tem uma ressalva, não é? Se o STF aceitar a denúncia. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso daí. Vamos lá. Ó, então, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Tranquilo. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Isso daqui é importante demais da conta. Tá? Vou pegar um marca-texto aqui, ó. O prazo é de quê? 180 dias. Então, a partir do momento que foi instaurado aqui, o presidente vai ficar afastado por 180 dias, tanto em caso de crime comum, quanto em caso de crime de responsabilidade. Ok? Agora, se passar... Deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Se passar de 180 dias, aqui o presidente vai voltar. Tá bom? Agora, um detalhe aqui é o seguinte. Quer dizer que tem um prazo para poder julgar o presidente? Não. Quer dizer que se passou 180 e não julgou, ele volta.
Qual que é o prazo, então, professor, para poder julgar o presidente? A Constituição não estabelece, logo não tem. Tá bom? Então, vamos lá. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. E aqui um detalhe é o seguinte, ó, em relação a essa parte da sentença, não falou transitado em julgado, falou sentença condenatória. Então, enquanto não vier essa sentença condenatória, o que acontece? Nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Só para que esse esquema nosso fique mais completo, então o que acontece? Ó, a partir do momento que foi autorizado, não é? Vou pegar aqui de outra cor, pode ser. O presidente ele fica afastado por... Não é, deixa eu apagar aqui, ó. Não é até não, colocar o prazo mesmo. Porque se fosse até, ele poderia voltar antes, né? Mas ele vai ficar afastado por 180 dias. Se não tiver o julgamento, depois desse prazo aí, ele volta. Ok? Então aí, ó, tá vendo? Se decorrido o prazo de 180 dias, vamos lá. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por ato estranho ao exercício de suas funções. Ó, não pode ser responsabilizado por atos estranhos. O que seria um ato estranho? Vamos juntos aqui, ó. Imagine você que o presidente da República, à noite, ele saiu lá em Brasília, né? E foi, sei lá, tomar um sorvete. Ele estava cansado, teve um dia difícil e tudo, beleza. Chegou lá, ele não foi reconhecido por quem o atendeu, né? E aí ele simplesmente sacou a arma e deu 2 tiros no cara porque ele não gostou do atendimento. O que é um ato estranho? Ou seja, ele não estava no momento enquanto presidente da República, estava no momento de folga dele. Então, resumindo, o que é um ato estranho? É quando ele não está nas funções dele de presidente. Portanto, esse crime que ele cometeu, ele não vai poder ser responsabilizado por ele ainda durante seu mandato. Óbvio que vai ficar ali o quê? Suspenso o prazo de prescrição, porém não vai poder ser responsabilizado. Agora, suponhamos que ele mate um ministro, né, de Estado lá que ele nomeou. Se ele estiver na reunião e matar o ministro de Estado, isso não é um ato estranho, ele estava no exercício do mandato. Ficou claro? Mas, para sua prova, basta saber o que ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Beleza? Vamos lá. Então, vamos cá nos exercícios. Ó. Número 1. São atos do presidente da República que pode ser enquadrado em crime de responsabilidade, exceto. Então, que ato do presidente não pode ser enquadrado em crime de responsabilidade? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o vermelho. Isto. Ó. Vai lá. Agir contra a existência da União? Certo. Não é? Esse é um caso que, se ele agir contra, né, a existência da União, vai ser crime de responsabilidade, sim. Ok. Agir contra o livre exercício do Poder Legislativo, Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Poderes Constitucionais, das unidades da Federação, ok. Né? Se ele tentar limitar algum dos poderes, ele vai ser penalizado. Agir contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, também. Né? Agir contra a segurança externa do país, sim ou não? Só sobrou a letra D, né? Mas é a segurança interna e não externa do país, tá bom? Vamos lá. 2. Admitida a acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade, será ele julgado. Então, ó, crime de responsabilidade. Ok? Quem é o mais responsável aí? Né? Ó, 2/3 da Câmara dos Deputados? Não, esses 2/3 da Câmara fazem o quê? Autorizar. Justo? Bem, então não é o Senado, ou não é a Câmara.
pelo Supremo Tribunal Federal. Não, o Supremo Tribunal Federal é em caso de CC, em caso de crime comum, tá bom? Pelo Senado Federal? Correto, o Senado Federal é uma coisa responsável, né? Congresso Nacional? Não, a Constituição nem cita o Congresso, tá bom? Então, nesse sentido, né? Não. Então vai ser julgado em caso de crime de responsabilidade pelo Senado Federal mesmo. Vamos lá. Saideira aqui, ó. 3. Acerca do que prevê a Constituição Federal, podemos afirmar: o presidente só será julgado nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, certinho, tá? Como assim se recebida? Se o STF aceitar a denúncia, se ele receber a denúncia ou a queixa-crime, viu? Vamos ver as outras aqui, ó. Se decorrido o prazo de 80 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Certo ou errado? Errado. Não é 80, é 180. Beleza? Então aqui está errado. Ó, enquanto não sobrevier sentença condenatória transitada em julgado das infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Certo ou errado? Errado. Onde? Sentença condenatória transitada em julgado. A Constituição não estabelece isso, eu chamei sua atenção. Tá bom? Então, letra C está errado, porque não consta essa parte lá. Letra D. O presidente da República, na vigência de seu mandato, pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Pode ser responsabilizado? Não, não pode. Viu? Então, no caso, letra D, errada. E aqui, ó, você vê, essa aula foi bem mais objetiva, tá bom? Essa parte de crime de responsabilidade é bem tranquila de estudar, né? Mas na prática é um processo bem demorado, é uma questão muito delicada no cenário político, né? Tirar um presidente. Mas enfim, tá aí as hipóteses, as possibilidades. Resolva mais questões sobre o assunto e vamos juntos, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, até mais.